Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que está começando seu dia e vamos falar sobre notícia ruim ainda, né? Porque ainda está repercutindo bastante essa história do jogo que não foi vendido o mando de campo, mas foi vendido a operação da partida. Só que nas últimas horas, nos últimos dias, a gente ficou sabendo, né, que o Sport vendeu um jogo para uma data que não tem disponível na Arena de Pernambuco, tá? E existem alguns problemas, tá? Existem alguns problemas que podem acarretar aí num prejuízo financeiro para o esporte, inclusive, tá? Um prejuízo financeiro. O que era a maior receita da história do esporte, né, pode se tornar um prejuízo. Seria a pior receita, porque você pode ter um jogo e você tem ainda que pagar ali uma multa por conta disso. Eu vou explicar tudo para vocês, tudo que está acontecendo. Inclusive teve polêmica também ontem de uma reunião que foi marcada com influenciadores e foi desmarcada e não foi marcado mais nada. Vamos conversar sobre isso aqui, tá bom? Antes de mais nada, pedir para você, ó, se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo diariamente aqui para você ficar munido de muita informação. Alguns vídeos estão demorando mais, por quê? Porque eu estou tentando apurar mais essas informações com calma para trazer um resumo mais completo, para que você não fique vendo talha de informação, sabe? Um pedacinho aqui, outro lá, um pedacinho aqui, outro lá. Então, assim, você vai ficar atento, de fato, a tudo que está acontecendo, pelo menos nas últimas 24 horas. Eu deixo tudo resumidozinho aqui para você entender tudo, tá bom? Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela, porque eu quero começar primeiro com essa frase do Vene Casagrande, tá? Porque o Vene, ele trouxe esta informação pra gente, deixa eu colocar na tela aqui, ele trouxe essa informação pra gente aqui com relação aos documentos, né, que o Sport assinou para essa venda. Ele fala o seguinte nesse post aqui. Se você não conhece, eu só adiantar para você, o Vene Casagrande é um dos grandes jornalistas hoje do futebol brasileiro. Ele tem um foco muito maior no Flamengo, tá? Ele consegue trazer muitas informações do Flamengo, mas ele é um cara que traz informações de outros clubes também. Já trouxe informação do Sport, do Náutico, do Santa Cruz, do Bahia. Ele é um cara que ele tá muito antenado, tem um foco no Flamengo, mas ele traz muita informação aí do futebol nacional. E ele trouxe essa informação aqui, ó. A diretoria do Sport assinou o documento da venda do mando de jogo contra o Flamengo no dia 30 de junho por 3 milhões de reais. Dias depois, a empresa efetuou o pagamento previsto no contrato, ou seja, a empresa ela foi cumpriu o contrato, ela tem nada a ver, a empresa não tem nada a ver nessa história do Sport, tá? Ou seja, de lá para cá a diretoria já sabia que iria mandar o seu duelo na Arena Pernambuco. Inclusive, isso aí já é um ponto que não teve transparência, né? Que eu vi pessoas ligadas à diretoria do esporte falando que ainda, isso em agosto, tá? Ainda estava vendo, ainda não tinha sido decidido, só que desde o dia 30 de julho, esse contrato já tinha sido assinado. Tá? Então a diretoria do esporte já sabia há muito tempo sobre isso. O GE trouxe até uma matéria, né, informando que esse jogo poderia ser na Arena de Pernambuco, e a diretoria do esporte não confirmou nada. Eles já tinham a confirmação e não confirmaram nada, tá? Inclusive já tinha até, dependendo da situação, o dinheiro na conta, mas não confirmaram nada. Aí fala aqui, as palavras fortes do Vene. Ou seja, de lá para cá a diretoria já sabia que iria mandar o duelo na Arena Pernambuco e tentou esconder da torcida, ele está afirmando aqui. Porém, nos últimos dias trouxemos o contrato, a ver se os dirigentes do Leão vão ceder, voltar atrás e mandar o duelo contra o Fla na Ilha do Retiro, como os torcedores pedem. Eles não vão, né? Já estão com ele na conta, irmão. Ó, inclusive, tem aqui o documento de transferência, cara. Assim, o Vene, ele é triste, velho. Eu trouxe aqui os prints aqui do documento de transferência da data, né? O Sport recebeu essa grana, ó, data de pagamento, dia 12/8, e data do pagamento, dia 15/8. Tá? Então o Sport já sabia que esse jogo já seria lá e realmente tentou esconder da torcida. Tá? Isso é um fato, tá aqui. Por que tentou esconder? Para exatamente jogar aquela famosa areia debaixo do tapete, deixa essa bomba estourar mais pra frente. Aí talvez eles pensaram, o time da gente pode melhorar daqui para lá, tá numa fase boa, enfim, mas eles acabaram escondendo isso do torcedor, tá? Agora, eu quero falar com vocês sobre a questão de uma reunião que teria sido marcada, e eu vou já falar para vocês aqui com relação ao que aconteceu. Por conta da pressão da torcida, eles decidiram marcar uma reunião
com os influencers do esporte, né, e com o vice-presidente do esporte, que é o executivo Rafael Campos, tá? E o que é que acontece? Eu vou colocar na tela aqui, para vocês verem também de novo aqui, um post de uma pessoa que foi convidada, um influenciador, que é o Thiago Nunes. Ele escreveu aqui, ó: fui convidado e estaria presente na reunião que aconteceria nesta quarta-feira, no caso, amanhã, no clube, com o vice-presidente Rafael Campos. Para surpresa de ninguém, a reunião foi cancelada. Já havia desconfianças quanto à sua realização. E o cancelamento apenas confirma o que muitos já perceberam. O clube segue sem rumo, sem direção e com um futuro cada vez mais obscuro pela frente. Deus abençoe o futuro do clube, pelo esporte todo. O Thiago Nunes, esse rapaz aqui, ele já deixou muito claro que ele é um cara... ele é um cara à oposição do esporte, tá? Ele apoiou já outro candidato, mas ele tá dando aqui a informação dele, de que ele foi convidado e a reunião foi cancelada. E detalhe, essa reunião, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não foi remarcada, tá? Ela não foi remarcada. Então, é algo que tá deixando, inclusive, deixou os influenciadores do esporte aí que acompanham muito chateados, porque eles queriam ouvir as explicações da diretoria do porquê desse vamos colocar o que eles falavam, né? Que essa operação do jogo foi vendida e por que não foi informado antes, tá? Talvez com a polêmica crescendo ainda mais, a diretoria do esporte acabou cancelando esta reunião, tá? Então, cara, esse é o momento do esporte super obscuro, sabe? Assim, as coisas acontecem por debaixo do tapete, são informadas em cima da hora, o torcedor não tem voz, o torcedor, ele não queria, tá? Isso aí você pode ver nos comentários aqui, a maioria vai comentar isso. Os torcedores não queriam que tivesse mais torcedores do Flamengo do que fosse o mínimo exigido pela lei. Ele vai ter mais do que o dobro. Isso é importante lembrar. Se esse jogo acontecer na Arena de Pernambuco, esse jogo vai ter mais do que o dobro da capacidade que a torcida do Flamengo teria direito. Então, basicamente, você tira aqueles lugares da torcida do esporte e você vende. O lugar é teu, eu estou vendendo o teu lugar para o rival, sabe? Então, isso é uma coisa vergonhosa, uma coisa bizarra, é uma coisa que, como até o Cássio falou, né? Fica uma mancha para a diretoria, porque realmente é feio, tá? O que está se fazendo é muito feio. A gente precisa lembrar que há 2 anos atrás foi essa mesma diretoria, e aí eu não estou fazendo aqui advogado do diabo, não tenho nada contra ninguém de verdade aqui, mas também não tenho nada a favor, tá? Não tenho nada a favor, estou trazendo aqui informações. 2023 foi essa diretoria também que aceitou que os jogadores fossem lá e fizessem aquele discurso mandando a torcida ficar em casa. A gente precisa lembrar isso, tá? É sempre importante lembrar. Foi aceito isso aí, tá? E tava lá, postou esse vídeo nas redes sociais com o Wagner Love mandando a galera ficar em casa. E tinha uma porrada de jogador lá atrás, né? Jogadores até que eu gosto, inclusive Sabino, tem uma porrada de jogador assim que tava ali atrás, apoiando aquele pedido bizarro, mandando o cara que paga o salário dele, mandando os caras ficar em casa. É como se eu fizesse assim, ó: você é o meu patrão? Então, ó, fique em casa. Deixa eu aqui, se vira, fique em casa. Tá? Então, assim, é feio. Eu acho que ainda, e aí eu vou fazer aqui o meio termo também aqui. Eu acho que ainda dá tempo da diretoria mudar a sua postura, sabe? Eu acho que ainda dá tempo dos caras falar assim, ó: a gente tava sem grana, a gente tá muito apertado, não foi o único que a gente queria, então a gente precisou vender essa operação, porque senão a gente não ia ter como pagar salário. Ou a gente vende, ou a gente não paga. Então a gente tinha que vender. Cara, por mais que seja ainda um atestado de incompetência do que você já fez esse ano, você tá sendo sincero com o torcedor. Você tá sendo sincero com o seu patrão, que é o torcedor. Tá? E aí você vai trabalhando. A gente tá tentando buscar recursos aqui, o ano tá muito difícil, a gente tá praticamente rebaixado, então a gente tá procurando recursos aqui para terminar o ano de forma digna e entrar 2026 diferente, buscando um acesso, mas em 2027 a gente já tá de novo na primeira divisão. Eu acho que ainda dá. Vão fazer isso? Não vão, porque assim, infelizmente o que predomina é muito orgulho. Mas eu acho que ainda dá para ser feito isso. Se tiver algum diretor de esporte ouvindo isso aqui, né, eu sei que vai ficar com raiva de mim, vai ficar chateado, mas eu já vim aqui várias vezes elogiar e tô vindo aqui realmente criticar o que é para ser criticado. Mas ainda dá para contornar pelo menos essa condução do que tá acontecendo. Não dá para mudar o ano já. Para mim o esporte, para mim não, né? O esporte já tá rebaixado, a gente já tá falando, eu já falo isso aqui no canal há muito tempo, tá? O esporte tá só realmente sobrevivendo ali até o ano acabar. Inclusive era bom quando já tivesse acabado, né? Mas não acabou ainda. Tem ainda muita coisa para acontecer. Tem metade do mês de outubro,
Tem, inclusive, acho que o Brasil tava perdendo. Acho que o Brasil perdeu, né? Pela primeira vez na história pro Japão. Que ano, hein? Enfim, mas assim, ainda tem muita coisa para acontecer, mas o esporte precisa mudar essa postura. A diretoria do esporte precisa mudar essa postura na minha visão, tá? Quer saber a tua opinião? Comenta aqui o que é que você acha. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, é nóis, até já. Tchau, tchau.